Rapa Nui. Rapa Nui é o nome que os nativos da Ilha da Páscoa dão para sua própria ilha, né? Tem algumas as outras ilhas muito pequenas que tem ao redor, tem outros nomes, né? Tipo Motunui é a ilha, uma dessas ilhas minúsculas ao redor, que dá o nome daquela ilha da Moana no filme da Disney. Pois bem, Rapa Nui é a ilha onde os nativos polinésios que moravam lá construíram os moais. Os moais, eles são construções monumentais, né, megálitos, né, de um bloco só de pedra, que que tem o formato, né, de uma cabeça humana com um rosto e um pequeno corpo de suporte ali, né, que é desproporcional, é menor. Essas rochas enormes com toneladas, elas foram dispostas ao longo de toda a ilha, principalmente voltadas com o rosto para o mar, e são mais de 1.000. E o que aqui é interessante, né? O interessante é que os colonizadores eles tinham muito pouco conhecimento de como foram feitas, então eles viam aquilo como uma obra muito grandiosa, e para eles sempre foi paradoxal, porque a ilha não tem madeira. E a madeira é considerada, enfim, muito relevante, principalmente para aqueles colonizador, navegador, que estavam indo para lá com navios de madeira. Então, uma ilha sem madeira é uma ilha menos útil, né? Na perspectiva europeia, não ter madeira na ilha era algo desastroso. E por isso foi surgindo com o tempo uma noção de que deveria ter alguma relação entre não ter árvores, não ter madeira na ilha e aquela civilização que construiu os Moais não existir mais. E isso foi evoluindo até chegar numa teoria de que os indígenas de Rapa Nui tinham desmatado tudo, toda a ilha, e por isso entraram em um colapso e pararam de fazer os Moais. Vamos então agora olhar isso de uma perspectiva mais honesta, histórica, né? Para depois a gente voltar e ver se isso realmente faz sentido, né? Então vamos lá, né? Os nativos da ilha são poucos. Hoje em dia, né, eles sofreram um processo de colonização, como outros lugares do mundo. Então os relatos orais deles são frágeis no sentido histórico, eles não ajudam. A gente sabe que, graças aos mitos deles, que eles são polinésios, porque eles compartilham os mitos dos outros, mas eles mesmos não se reconhecem enquanto tais, né? Eles dizem que foi um ancestral, que veio de barco, fundou com a sua família o início do povoamento, e é isso. Ele vem de um tempo mitológico, de uma ilha mitológica, então não é muito útil historicamente. E eles também não falam como que eles construíram os Moais. Eles dizem que foi uma coisa mística, né? Meio divina a construção dos Moais. Mas eles eram povos polinésios, né? Então a gente, com o auxílio da arqueologia, conseguiu descobrir quando que eles realmente chegaram na ilha. Eles chegam na ilha nos anos 1200, no início dos anos 1200. E isso, na história dos polinésios, é um momento importante, os anos 1200, porque é quando eles chegam na Nova Zelândia e no Havaí também. Então, era um momento de grande expansão para os polinésios. E quando você observa a história da ocupação de qualquer ilha pequena, né, a ilha normalmente ela vai ser ocupada por completo depois de um tempo e aí não recebe mais gente. E a gente percebe isso pelos dados genéticos. Então, vendo geneticamente os polinésios de cada ilha, é perceptível que depois de um tempo a ilha para de receber um fluxo de pessoas novas, porque ela já está totalmente ocupada, né? E quem quer chegar lá vai ter que tretar com quem já está lá. Pois bem, o fluxo de DNA ele interrompe ali por volta nos anos 1300. Então, nos anos 1200, eles chegam em Rapa Nui. Nos anos 1300 eles param de receber gente nova e ficam relativamente isolados, porque a ilha era dessas três ilhas extremas, Nova Zelândia, Rapa Nui e Havaí,
Rapa Nui é a pior em sentido de isolamento, porque você tem que ir em direção ao oceano aí, né, do Sol Nascente, no leste, em relação às outras ilhas polinésias, e você só chega em Rapa Nui, você não, eles não sabiam, né, isso aí, eles não guardaram conhecimento de saber da América do Sul. Então, eles tinham que ir até lá, só para ir até lá e depois voltar, né? Então eram viagens comerciais, viagens exploratórias, viagens de você mostrar que você é fodão porque você chegou lá, né? Os polinésios eles gostavam de navegar, mas não, a galera de Rapa Nui ficou bastante isolada, né? Dos demais polinésios. Pois bem, a gente percebe pela arqueologia que houve um desmatamento na hora que os Rapa Nui chegaram lá. E um desmatamento severo, no sentido de que haviam árvores e desapareceram elas. Isso foi bem antes dos europeus chegarem, tá? Entre 1200 até 1500 e pouco, que é quando os europeus chegam lá, tem 300 anos e esse desmatamento ele foi nos 200 primeiros anos. Então já tinha mais de 100 anos que não tinha um pé de árvore lá na ilha quando os europeus apareceram. E isso foi um colapso desse frágil bioma. E por que eu digo frágil? Porque os arqueólogos descobriram que a ilha era quase que só habitada por uma árvore. Quase não, ela era habitada só por uma árvore, que era uma espécie de palmeira que existe no litoral do Chile e que, graças às correntes marítimas, saiu lá da costa do Chile e atravessou mais de 2.000, 3.000 quilômetros de oceano, sendo carregada semente pelo mar, e chegou nas praias de Rapa Nui, e lá se desenvolveu numa espécie nova, entre aspas, né? Se adaptou à ilha e hiperdominou a ilha. Então, realmente havia uma, uma selva, digamos assim, né? Uma cobertura arbórea, mas era uma espécie só de palmeira, tá? Então, eles não destruíram uma floresta como seriam as florestas da Nova Zelândia ou do Havaí. Na verdade, o bioma de Rapa Nui era extremamente simples. Ele tinha uma espécie arbórea, algumas outras espécies vegetais que também conseguiram chegar lá de alguma forma, porque é uma ilha vulcânica, né? Então, quando estava ali rolando os movimentos dos continentes, brotou no meio do oceano Rapa Nui. Então, vai, não tem como, né, os animais, principalmente as plantas terem chegado lá. Então lá só tinha aves e mamíferos marinhos. E assim, essa palmeira e talvez algumas outras plantinhas muito pequenas. Quer dizer, muito pequenas não, plantas que não eram árvores. Pois bem, os humanos realmente desmataram. E aí, você fica pensando, pô, foi o colapso desse bioma, né? Mas foi um colapso da sociedade humana? E esse é o ponto. Porque tem até um cara famoso aí, né? O Gerald Diamond, que ele defendeu que Rapa Nui sofreu um colapso ambiental por ter desmatado. Gente, isso é muita ignorância, assim. Eu não sei qual é a perspectiva, enfim, os referenciais dele, mas vamos lá. Sim, houve o desmatamento. O que os humanos levaram para a ilha? Eles introduziram banana, inhame, cana-de-açúcar, tudo que eles começaram a plantar para comer, galinhas, que é um tipo de ave que não tinha lá, ave terrestre, digamos assim, né? Só tinha ave marinha, e ratos foram de tabela, ou não, né? Esse negócio deles terem ido de tabela, sei lá, né? Pô, tá no barco, como é que você não mata a porcaria do rato no barco? No barco, mas enfim. É, Os ratos chegaram lá e também se tornaram parte da fauna. Então, não tinha aves e mamíferos terrestres, passaram a ter aves e mamíferos terrestres. Não tinham plantas gramíneas, como banana e cana-de-açúcar, não tinha inhame. Tudo isso passou a ter na ilha. Ao mesmo tempo, os moais, eles não foram feitos só num período extremamente inicial e depois desapareceram. Na verdade, tem mais de 1.000 moais espalhados na ilha. Eles teriam feito 1.000 moais em 100 anos,
É muito Moai, né? Eles fizeram esses 1.000 Moais ao longo de 500, enfim, mais de 300 anos que eles viveram lá antes dos europeus. Tem Moais que estão no meio do corte. Na verdade, quando se iniciou essa ideia de que o desmatamento impediria que os Moais fossem feitos, se tinha a ideia de que os Moais tinham que ser carregados em esteiras de em rolos de esteiras de troncos, né? Esteira rolante, assim, né? Um monte de tronquinho, você bota a pedra gigante em cima e vai rolando. Tem gente que pensa que os egípcios faziam isso. Em alguns lugares, os egípcios retratam um pouco essa prática, mas não se sabe se todos os blocos que eles transportavam eram assim. Entre os Rapa Nui, não era assim. Esse é o ponto. Eles não tinham árvores, então eles não iriam depender de árvores para fazer aquelas obras. Né? Eles fizeram de outro jeito. As pedreiras estão lá até hoje. Então você vê que eles esculpiam a estátua em pé. Né? Tem aqui um grande bloco de rocha, você começa a esculpir ela, faz o rosto, faz ali o molde da cabeça e pá, e pum, destaca o bloco. Destaca o bloco. Como é que você faz isso? Pedra com pedra, pedra dura na pedra mole. E vai. Eles tinham tempo. Não dá pra dizer que eles tinham outra coisa pra fazer. Afinal de contas, sair daquela ilha pra ir fazer outra coisa era extremamente difícil. Então, corta bloco, vai. Quando eles vão mover o bloco, ele já tá em pé, né? Na hora que eles destacam ele. Como é que eles destacam ele em pé e fazem ele não cair, né? Que também é um problema, porque quando você vê as pessoas destacando rochas de pedreiras, ela normalmente tomba. Né? A primeira coisa que a pedra faz é tombar. Eles usavam cordas. Simples assim. Amarra a parte de cima desse bloco. Na hora que você destaca ele, vai ter gente segurando. Nossa, mas tem toneladas. Sim, tem toneladas, mas você já viu a reprodução? Eu vou procurar um videozinho para deixar aqui, um GIF, alguma coisa para ilustrar. Eles basicamente colocam a corda no topo da coisa e pessoas segurando as cordas dos dois lados vão fazer a estátua andar, gente. A estátua literalmente andava, por isso que ela tinha esse formato, como se fosse uma pessoinha, assim, né? E eles faziam ela ir andando assim até o lugar onde ela ia ser instalada, e eles davam uma enterradinha nela para ela ficar fixa. É isso. Eles não precisavam. E aí você diz, pô, mas e a corda? A corda era fruto de uma planta têxtil que eles levaram. Os polinésios, eles espalharam por todas as ilhas uma planta com qual eles fazem cordas, tecidos, velas de navios. Então eles faziam cordas com a planta que eles mesmos cultivavam. E aí tá tudo explicado. 0 árvores envolvidas no processo de construir moais. Aí a gente primeiro conseguiu desmentir esse negócio, né, de que o desmatamento teria causado algum impacto disruptivo na sociedade deles. Não. Independeu totalmente. E digo mais, eles não desmataram de propósito, quase certamente, né? É de se pensar que ninguém iria querer tirar todas as árvores de propósito, porque as árvores provêm principalmente lenha, né? É mais importante do que um material de construção, porque a palmeira nem é um material de construção muito bom, ela forneceria lenha. Né? Eles iam ficar lá fazendo fogo só com palha de bananeira e cana de açúcar, né? Mas foi o que restou para eles mesmo. As palmeiras foram extintas. E um dos motivos são os ratos. Os ratos são terríveis em ilhas. Em ilhas em que eles não existem previamente, porque eles, sendo roedores, conseguem comer as sementes e as raízes das plantas. E daí o humano não consegue combater, né, esses ratos. Se eu não me engano, tiraram os ratos de lá, a colonização chilena tirou os ratos da ilha. E aí agora plantam árvores e tal. Mas enfim, naquela época os nativos de Rapa Nui não se importaram com isso. Eu desconfio seriamente que eles deviam comer rato frito também, porque senão não ia ter graça, né? Ter esse tanto de rato ladrão aí de comidas.
Mas enfim, vamos lá. Eles já tinham que alimentar as galinhas também, com certeza, com alguma coisa. Mas vamos lá. Os primeiros navegadores que chegaram em Rapa Nui encontraram uma situação deplorável de pessoas vivendo na miséria? Não. Eles encontraram. Eles relataram a ilha ter de 3 a 4 mil habitantes. É isso que você ouviu. 3 a 4 mil habitantes. Que miséria, né? Só 3 a 4 mil habitantes é muito pouco. Os indígenas lá do Rio de Janeiro, lá, uns Tupinambá, tinham 100 mil. 3 mil nem é ninguém. É, parece, né, quando você vê nessa perspectiva de números absolutos. Mas você sabe o tamanho da Ilha da Páscoa? O tamanho da Ilha da Páscoa é de míseros 163 quilômetros quadrados. 163 quilômetros quadrados, com mais de 3 mil pessoas. Dá uma densidade demográfica que pode chegar a 20 pessoas por quilômetro quadrado. Essa é a principal forma de você identificar o nível de ocupação, de sofisticação daquela população. Por quê? Densidade demográfica reflete muito que a sociedade é capaz de fazer. Quanto mais cabeças no mesmo lugar, mais sofisticado vai ficar tudo, né? Mais complexo. E para vocês compararem no mesmo momento de descoberta, né? Lá foi 1500 e pouquinho, aqui foi 1500. No Brasil tinha uma pessoa por quilômetro quadrado. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, de modo que uma pessoa por quilômetro quadrado dá 8 milhões e meio de humanos. E é essa a expectativa. Algumas pessoas botam menos, outras botam um pouco mais, mas ninguém coloca 2 humanos por quilômetro quadrado no Brasil, antes da chegada dos europeus. Porque aí a população ia ir para 17 milhões, né? E ninguém estima que ia ter tanta gente no Brasil. Então, já deu para perceber, né? Eles têm 20 vezes mais pessoas no mesmo espaço que os indígenas do Brasil, no mesmíssimo período, no mesmo século. Então, eles estavam, na verdade, no completo oposto de uma civilização, de um colapso ambiental, de um colapso, de uma crise. Eles tinham uma capacidade de adquirir recursos daquele ambiente extremamente invejável. Isso é equivalente a uma civilização ali do Neolítico, né? Aquelas, os sumérios, os egípcios surgindo. Se 3.000 antes de Cristo, na Mesopotâmia, um agrupamento qualquer, em apenas 163 quilômetros quadrados, tivesse 3 mil habitantes, de 3 a 4 mil habitantes, ia ser uma superpotência. No sentido de que a capacidade de organização deles ia ser extremamente maior do que da maioria dos povos vizinhos. Né? As cidades ali da Mesopotâmia e do Egito, elas tinham áreas enormes para administrar. Elas tinham bastante gente, mais do que 3 mil, algumas delas chegavam a 10 mil pessoas. Eu acho que na antiguidade, bem antigona mesmo, não passava de 10 mil, mesmo as maiores cidades. Mas numa área enorme, uma área muito maior do que era a ilha de Rapa Nui. Então, como foi que aconteceu esse desastre, né, na ilha? Como que colapsou a civilização deles? Assim, esse nível de ocupação aí tão densa, de mais de 10 habitantes por quilômetro quadrado, facilmente, é típico dos polinésios. Os polinésios não eram aquela galera lá do filme da Moana, é aquilo mesmo lá, assim, era abundância, abundância. Eles sabiam explorar os recursos. Em Rapa Nui não tinha coco, mas enfim, não faltavam alimentos para suportar uma população enorme, né? Como a gente viu, 10 vezes mais densa, pelo menos 10 vezes mais densa do que a dos indígenas na América, no Brasil, né? Pois bem, efetivamente, o que causou o colapso deles e eles nunca mais fizeram moais? Muito simples. No ano de 1722, os navegadores europeus que passaram lá falaram: olha, tem de 3 a 2 mil pessoas na ilha. Então, cerca de 200 anos depois, de 4 a 3 mil tinha baixado para 3 a 2 mil. Ainda assim, muito alta densidade demográfica, né?
Eles já tinham entrado em contato com doenças, e ainda assim eles estavam uma população alta, bem alta. Mas em 1877, né, portanto 155 anos depois, aí o bicho pegou. Depois de doenças, novas doenças, mas principalmente escravidão, promovida pelo estado do Peru, que na época estava independente, foi lá capturar pessoas escravizadas. Eles removeram também parte dos indígenas para outras ilhas. Enfim, depois eles perdem a guerra contra o Chile e o Chile toma posse. Quando o Chile toma posse, em 1877, tinha 111 nativos, 111 indígenas de Rapa Nui. Vamos lembrar, eram 4.000, ficaram 111. Então é claro que a gente não sabe da história dos mitos, não tem como recuperar as coisas. 111 pessoas perderam, infelizmente, os seus referenciais do passado. Eles não sabem como que eles construíram os moais, mas foda-se, hoje em dia a gente descobriu como que eles construíram os moais já, reproduzimos, e é isso, eles não precisavam das árvores. Então, assim, esses povos não souberam se defender, né? E aí um monte de gente criou teorias idiotas em cima deles. Do tipo, eles destruíram todas as árvores e agora... Véi, se eles tivessem realmente sofrido um colapso por causa desse desmatamento, a vida deles ia ser tipo menos de 200 pessoas na ilha, né? Ia viver só de peixe e ave marinha, e aí ia ter 200 pessoas na ilha. Não, eles plantam, criam os bichos deles, e assim, no perspectiva ambiental, talvez realmente a biomassa de um monte de palmeiras fosse maior do que a biomassa de 20 humanos por quilômetro quadrado, mais suas plantações e seus animais. Mas, vamos supor que os seres humanos desaparecessem. Puf! O fator ali humano desaparecesse. O que ficou na ilha são plantas e animais novos, mais diversos, para o futuro, para no futuro ali acontecer uma evolução. A gente vai ter descendentes de ratos, descendentes de galinhas, descendentes de cana-de-açúcar, banana, inhame. Eles não degradaram o ambiente. Nesse lugar especificamente do mundo, a ocupação humana não foi uma degradação. Ela não piorou o ambiente, tanto é que as pessoas triunfaram. 4.000 pessoas estavam na glória da civilização deles quando os europeus chegaram. E não numa decadência. Não teve porra nenhuma de colapso nenhum. Né? O que colapsou é o referencial do Jared Diamond e de quem quer que fale que a ilha lá, as pessoas estavam mal. Elas não estavam mal. Tanto é que o referencial que você pode ter é a sociedade moderna. Não é o melhor referencial. A gente multiplicou muito nossa população, a gente sustenta pra caramba um monte de gente. Quantas pessoas tem agora em Rapa Nui? 705, em 2017, na verdade, né? 7.750. São 47 pessoas por quilômetro quadrado. Isso dá o dobro né, do que tinha sido antes. Sendo que no Brasil você está saindo de 8 milhões, de 1 habitante por quilômetro quadrado para atualmente 24 habitantes por quilômetro quadrado. Né? A gente multiplicou por mais de 20 a população. Eles multiplicaram por 2. Ou seja, com todo o suporte da civilização ocidental que tem hoje em dia, lá não vive mais do que 2 vezes a quantidade de gente que vivia antes. Né? Então esse é um referencial muito bom, né, para perceber como eles já estavam na capacidade de ocupação ótima da ilha. Tão ótima que essas pessoas que vivem lá hoje não vivem da alimentação da ilha. Elas vivem graças ao contato que eles têm com o Chile. Né? Eles importam seus alimentos, majoritariamente. Então não é sustentável esses 7.750 pessoas lá. Mas os 4.000 eram. Os 4.000 nunca precisaram buscar comida em outro lugar. Né? Então é isso. Degradação ambiental teve lá, é claro, mas isso aí foi depois. Foi depois que os colonos chegaram. Eles já tinham matado quase todos os nativos, então eles não
se utilizaram de técnicas nativas para manejar o solo, eles introduziram mais plantas domésticas, mais animais domésticos e pioraram a condição ambiental da ilha. Mas isso não foi os Rapa Nui que fizeram, né? Foi o povo que chama aquilo lá de Ilha da Páscoa. Então é isso, gente. É óbvio que povos antigos eram capazes de causar colapsos ambientais. A gente sabe que os sumérios assorearam os rios e o lugar onde eles viviam deixou de ser fértil. Tem exemplos e mais exemplos de crises ambientais que não foram superadas pelos seres humanos. Então, às vezes não é que o ser humano criou a crise, mas a crise veio porque a mudança climática, as mudanças climáticas são reais. Então, elas acontecem, a crise veio e os humanos não conseguiram lidar. E aí, eles vieram, eles tiveram a crise e eles não só, digamos assim, que eles causaram a crise, porque eles desmataram ali, mas eles desenvolveram a solução. E não tem como eles terem tido um período de ouro, onde eles fizeram um monte de moai porque ainda tinha árvores, e depois não. Porque se eles tinham 4 mil habitantes na ilha, esse período de ouro eles iam ter quanto? 10? 10 mil habitantes? Não dá, né? A gente já viu que nem hoje cabe. Então, eles, no início da ocupação, eles tinham menos gente do que no final. Tipo, com certeza, esse grupinho inicial de pessoas que chegou aí só se multiplicou, né? Até estabilizar, claro, né? Que, como os próprios relatos europeus falam, a população deles parecia estável, né? Ela ficava ali dos 2 aos 4 mil, digamos assim. Então é isso, gente. Viva o povo Rapa Nui e os Moais da Ilha da Páscoa. E viva o bom manejo e as relações ambientais, porque eles nos dão exemplos muito bons, né, de povos que eram melhores do que os ocidentais estão sendo e já foram, né, nesse quesito de harmonia com o meio ambiente. Então é isso. Jamais os Rapa Nui foram destruidores ambientais que colapsaram as coisas. Não, eles são exemplares e a gente devia era aprender com eles.